Como é que tava São Paulo, Edmar? Muito frio? Ah, garoando, né? Mas o Lacerda esquentou aquilo, rapaz. Fez passeata, agitou com os estudantes e... Eu só lamento que o incompetente do Alcino seja tão ruim de pontaria. Deixou o corvo falando besteira por aí, matou um pai de família, sujeito honesto. Agora eu não entendo como é que pistoleiro erra tiro. Bom, deixa eu ficar quieto, ficar com a minha boca lacrada que eu ganho mais. Vamos pra onde? Escritório. Escritório, que é a rádio? Atenor. Vamos pra sinuca, vamos tomar uma cuba. Grande, Edmar, estamos saindo. Não, foi bom ter ido lá, Fidelis. Foi. O Lacerda pintou o diabo lá em São Paulo. Não, a polícia não baixou o pau, não. Ela ficou olhando de longe, Parece que estava protegendo a agitação. Não, olha, eu só passei aqui no escritório para molhar a garganta. Vou passar no Clube da Aeronáutica e tô indo pra aí. Tá bom? Tá. Até já. Tchau. Esse negócio vai pegar fogo. Até a Marinha tá querendo a cabeça do Getúlio. Mão de onça! Olha, escuta, tem que passar uma nota agora pro Fidelis. Uma nota. Você escreve tudo direitinho e passa pra ele. Rápido. Pega o papel. Isso. Atenção. Acabou a Assembleia dos Brigadeiros de desagravo ao almirante preso hoje à tarde. Ao almirante preso hoje à tarde. O governo teve que retirar a punição ao almirante Muniz Freire. Muniz Freire. Isso. Não, continuando. Tem mais. Convocaram outra assembleia para amanhã à noite. A revelia do ministro da Aeronáutica. Tá bom? Tá. Eu tô indo pra aí. Tchau. Boa noite. Hoje é dia 21 de agosto de 1954. No Rio de Janeiro são precisamente 22 horas. Sob o patrocínio do Sal de Uvas Picô e do Talco Rosa, sua PRK8 Rádio Guarani vai dar início a mais uma edição noturna do seu Grande Jornal Falado. Ao microfone, Fidelis Batista. Um grave incidente militar ocorreu na tarde de hoje no Rio de Janeiro a bordo do cruzador Almirante Barroso da Marinha. Durante um almoço do almirantado no convés do navio, o almirante Muniz Freire, subchefe do Estado-Maior da Armada, fez um duro discurso contra o governo. Ao ser interrompido pelo almirante Noronha de Carvalho, comandante-chefe da esquadra, o orador foi saudado por estrepitosos aplausos pela oficialidade presente. Ao insistir em continuar seu discurso, o almirante Muniz Freire foi imediatamente preso por seu superior.
Na ponte de comando, dezenas de oficiais se apresentaram ao almirante Noronha para serem detidos também. Foram todos presos e levados para o Corpo de Fuzileiros Navais. Ninguém tem ilusão de que este foi um problema interno do almirantado. O que aconteceu hoje a bordo do cruzador Barroso é a primeira prova indiscutível de que os oficiais da Marinha estavam se solidarizando com seus colegas da Aeronáutica na verdadeira guerra que a cada dia vem sendo articulada contra o presidente Vargas. Antes era só a Aeronáutica. Agora foi a vez da Marinha. O que todos se perguntam é: e o Exército vai seguir o mesmo caminho? As chamas deste incêndio estão chegando perto demais do Palácio do Catete. Os nossos comerciais, por favor. O garoto acordou e tossiu. O velhote tossiu, não dormiu. Só não tosse quem toma Bromil. Só não tosse quem toma Bromil. É Bromil, o amigo do peito, que a tosse dá jeito. Salve o Bromil. Bromil, Bromil, quando tossir, Bromil. Tosse, Bromil. Xarope Bromil acaba com a tosse e a bronquite. Bromil, Bromil, adeus a tosse, Bromil. Bromil, o amigo do peito. Ainda a crise da Marinha. O repórter Edmar Fonseca acaba de chegar à Rádio Guarani com o resultado da reunião de hoje do Clube da Aeronáutica. A Assembleia começou às 8h30 da noite sob grande nervosismo. Estavam presentes cerca de 500 oficiais, não só da Aeronáutica, mas também da Marinha e do Exército. O clima era de franca rebelião contra o governo. O primeiro a falar foi o Major Borges, um dos membros do IPM do Galeão, que fez um relato das investigações sobre o assassinato do Major Vaz e sobre o andamento das diligências para a prisão dos mandantes. Em um ambiente muito tenso, vários oradores se sucederam, todos condenando unanimemente o atentado e exigindo a libertação do almirante Muniz Freire. A tônica dos discursos era a necessidade de união das três armas para enfrentar o Catete. Finalmente, chegou ao Clube da Aeronáutica o almirante Paulo Bozizio, diretor de pessoal da Armada, que anunciou que o governo tinha decidido relaxar a prisão do almirante Muniz Freire. A notícia foi recebida com enorme entusiasmo pelos oficiais presentes. Outra Assembleia da Aeronáutica foi convocada para amanhã à noite. A revelia do ministro Epaminondas Gomes dos Santos. Bem, é evidente que a decisão de libertar o almirante Muniz Freire jogou um pouco d'água nessa fervura. Mas o ato representa uma inequívoca derrota do governo, que se curvou a um ato de indisciplina da oficialidade da FAB e da Marinha. Os nossos comerciais, por favor. Edmar, não tô. É o Coronel Chico Lafayette. Nem pra ele? Tô. Pra ele você sabe que eu tô, né, mão de onça? Tá careca de saber que eu tô. Alô? Antenor, sai da linha. Você tá maluco? Vambora, vai, chispa daí. Alô? Edmar, você tá bom? Pode falar. Tô escutando, pode falar. Ô, Edmar, começou agora. Sei. Aham. Pode. Tá. De nada, pra você também. Até logo. O que houve, Edmar? Mas o Lafayette acabou de ligar, falou que vai ter uma reunião agora do alto comando do Exército. Eu quero ir lá pra ver o que vai acontecer, né? Ué, se manda que eu seguro o rojão aqui, ué. Ótimo. Se for o seguinte, se atrasar muito, você passa a notícia de lá mesmo, que eu ponho no ar. Tá certo? Ô, Edmar, olha a isso aqui, ó. Bora. Vou levar, hein? Mão de onça! Pergunta pro Fidelis se dá pra eu entrar no ar. Já! É! Eu tenho uma notícia da reunião do alto comando do Exército. É! E tá aqui na minha mão. Ao vivo?
Tá bom. Tá, eu espero, mas vambora rápido. Tá? 3, 2, 1. Boa noite, ouvintes do grande Jornal Falado. Estamos transmitindo da porta do Palácio Duque de Caxias, sede do Ministério da Guerra, onde acabou de se realizar uma reunião do alto comando do Exército para analisar a crise política. A nota distribuída ao final da reunião dos generais reafirma o propósito do Exército de preservar a Constituição, mas não traz uma sílaba de apoio ao presidente Getúlio Vargas. Apesar dos desmentidos oficiais, temos informações de que um dos assuntos discutidos na reunião foi a possibilidade de o Exército entrar ainda hoje em regime de prontidão. Com vocês, Edmar Fonseca, da Rádio Guarani. O senhor Vitor Costa, diretor da Rádio Nacional, pede para esclarecer que, ao contrário do que foi divulgado, ele não foi preso. O jornalista afirma que foi levado à República do Galeão apenas para prestar esclarecimentos. Mas o empresário Arquimedes Manhãs, este sim foi preso pelos oficiais da Aeronáutica. O nome de Manhãs apareceu nos papéis apreendidos nos arquivos de Gregório Fortunato como intermediário de negócios irregulares. O ministro da Guerra, general Zenóbio da Costa, recebeu hoje à noite em sua casa o líder do governo na Câmara, deputado Gustavo Capanema. Logo depois, foram vistos entrando na residência do ministro o chefe de polícia do Distrito Federal e o delegado do DOPS. Mais um duro golpe contra o governo. Em Belo Horizonte, depois de almoçar com o ex-governador Milton Campos, o marechal Eurico Dutra voltou a pedir a renúncia do presidente Getúlio Vargas. Foram as seguintes as palavras do ex-presidente da República. O atentado da Rua Toneleiro é um dos mais graves, se não o mais grave da história política brasileira. Na minha opinião, o senhor Getúlio Vargas deve renunciar. Nenhum presidente pode governar sem o apoio do povo. O serviço de imprensa do Catete distribuiu uma nota informando que o presidente da República recebeu um telegrama de solidariedade do governador do Espírito Santo, Jones dos Santos Neves. A verdade é que, bem contados, apenas 3 governadores estaduais estão de fato apoiando o presidente. O governador Jones Neves, que acaba de se manifestar, Juscelino Kubitschek, de Minas, e Ernesto Dornelles, do Rio Grande do Sul, que é primo de Getúlio Vargas. Nossos comerciais, por favor. O repórter Edmar Fonseca passou o dia hoje em São Paulo, cobrindo para o grande Jornal Falado a visita feita à capital paulista pelo jornalista Carlos Lacerda. Edmar já está de novo conosco aqui nos estúdios da Guarani. E é ele quem vai relatar os acontecimentos que testemunhou em São Paulo. Com vocês, mais uma vez, Edmar Fonseca. Boa noite, ouvintes. O jornalista Carlos Lacerda viajou anteontem a São Paulo, a pretexto de assistir à convenção estadual da UDN. Ontem à noite, ele falou durante 2 horas seguidas para uma rede formada pelas televisões Tupi e Record e pelas rádios Bandeirantes, Difusora, Gazeta e Pan-Americana. Foram 120 minutos de graves acusações ao governo, ao presidente Getúlio Vargas e a seus familiares. Hoje, o jornalista foi novamente homenageado pelo Centro Acadêmico 11 de Agosto, da Faculdade de Direito. Centenas de estudantes receberam Lacerda usando nas lapelas dos paletós. Sim, porque todos eles estavam de terno. Um broche com a letra R, de renúncia. O primeiro a falar foi o estudante Vitor Fazano, presidente do 11, que afirmou que, se as Forças Armadas não tomarem uma atitude, o povo de São Paulo, mesmo sem armas,
fará o que fez em 1932, para restaurar a dignidade do país. Segundo Fasano, a Constituição não pode ser invocada para proteger um bandido como Getúlio Vargas. Em seu discurso, Lacerda disse que viajou a São Paulo para buscar a centelha de revolta necessária para expulsar Getúlio Vargas do catete. E terminou falando dos broches usados pelos estudantes. Segundo o jornalista, aquela letra R era o R de ruína, R de réprobos, R de réus, R de reprovação pública e R de rua. Da Faculdade de Direito, Lacerda saiu pelas ruas de São Paulo, à frente de uma passeata de estudantes que terminou em comício na Praça Ramos de Azevedo. Os estudantes cantavam: renúncia, renúncia, vamos fazer revolução, tirar Getúlio do catete, é a nossa solução. Nas escadarias do Teatro Municipal, Lacerda falou de novo. Conclamou os estudantes a organizarem uma caravana para virem ao Rio no próximo dia 25 de agosto. E, segundo o jornalista, expulsar do catete o pai dos ladrões, o empresário dos bandidos. Diante de uma multidão que se aglomerava na porta do principal teatro paulista, Lacerda declarou: essa noite será inesquecível para mim. Paulistas e cariocas juntos vão varrer para fora do catete a carniça do ditador decadente. Sim, foi esta, meu caro Fidelis, a São Paulo que eu visitei. A impressão que eu trago de lá é que os paulistas parecem dispostos a uma revanche contra Getúlio. 2 décadas depois da Revolução de 32. Obrigado, Edmar. E temos aqui mais 2 notícias. A primeira diz que o brigadeiro Eduardo Gomes revelou a um jornalista que por trás da greve programada pelos operários paulistas para o próximo dia 2 estaria o ex-ministro do Trabalho, João Goulart. Segundo o brigadeiro, para organizar a greve, Jango estaria se articulando com o líder comunista, Luiz Carlos Prestes. A outra é a confirmação de uma notícia que demos aqui na noite de ontem. Por ordens expressas de seu diretor-geral, os Correios de todo o Brasil estão mesmo proibidos de receber qualquer telegrama dirigido ao presidente Getúlio Vargas com apelos em favor da renúncia. Os nossos comerciais, por favor. Loção brilhante. O tempo passa e os seus cabelos ficam. Loção brilhante. A eterna mocidade dos seus cabelos. Loção brilhante é sensacional. Devolve aos seus cabelos a cor natural. Saúde, beleza e juventude para os seus cabelos. Loção brilhante. Cabelos macios, sedosos e deslumbrantes. Loção brilhante. E atenção, muita atenção, porque temos aqui uma informação da mais alta relevância. O grande jornal Falado traz com exclusividade nacional para seus ouvintes uma bomba política. O vice-presidente da República, Café Filho, fez hoje uma visita reservada ao presidente Getúlio Vargas. Segundo nossas fontes no Palácio do Catete, Café Filho propôs ao presidente uma fórmula para pacificar o país: a renúncia de ambos e a convocação de eleições em 30 dias para a escolha do novo presidente. E atenção, ouvintes, esta proposta acontece uma semana depois do senhor Café Filho ter participado de um encontro secreto com o chefe da conspiração anti-Vargas, o jornalista Carlos Lacerda. Aquele encontro foi promovido por amigos comuns e foi no Hotel Serrador. Café tomou o apartamento lá. E o Carlos Lacerda, ainda em cadeira de roda, sem poder andar, veio ao Hotel Serrador. Era um encontro para ser reservado, mas todo mundo tomou conhecimento. Ele, nesse dia, ele propôs a Café que Café assumisse a presidência da República. O que ele queria com isso? Ele queria tirar o Getúlio. Ele achava que Café devia ter um entendimento com os militares. No fundo, ele foi sondar Café se aceitava uma missão dos militares de depois Getúlio e ele assumir.
Então, Porque, na verdade, o Café queria renunciar junto com o Getúlio. aí foi que Café disse, não, eu fui eleito com ele, eu vou propor a ele, renunciemos os dois. O Carlos Lacerda achou uma coisa meio ingênua e tal, mas o Café não saiu disso. Não, eu vou propor a renúncia. Aí foi que o Carlos Lacerda foi ao general Zenóbio, que foi a coisa mais ousada que ele fez. O homem era ministro da guerra. Ele chegou ao general Zenóbio e disse, eu venho propor ao senhor que o senhor deponha o presidente da República. Ele podia ser preso ali, porque você propôs ao ministro da guerra que deponha o presidente da República, e o general Zenóbio disse que não, que absolutamente. Ele então quis mostrar por A mais B que Getúlio estava moralmente deposto, que só as Forças Armadas tinham o dever de assumir esta responsabilidade, e o general Zenóbio disse que não. Quem descobriu a história dessa incrível reunião secreta, da qual nem o presidente da República teve conhecimento, foi o repórter Edmar Fonseca, que volta aos nossos microfones para relatar aos ouvintes da Guarani o seu furo de reportagem. Caros ouvintes da PRK8, Rádio Guarani, estamos aqui no apartamento 1510 do Hotel Serrador com o jornalista Murilo Melo Filho, da revista Manchete. Murilo, é verdade que no dia 11 de agosto você promoveu aqui, nesse apartamento, o encontro do vice-presidente Café Filho e o jornalista Carlos Lacerda? É verdade. Nós estávamos aqui neste mesmo apartamento, número 1510, há pouco mais de uma semana, no dia 11 de agosto. Fazia uma semana apenas do atentado na rua Toneleiros. E Carlos Lacerda, lá na redação da Tribuna da Imprensa, me pediu que fizesse um encontro dele com o vice-presidente Café Filho, meu conterrâneo e meu grande amigo. Eu então fui ao gabinete de Café, do 11º andar do Ministério do Trabalho, aqui no Rio, e lá acertei um encontro deles dois neste apartamento 1510, onde estava hospedado então um conterrâneo amigo nosso chamado Olavo Galvão de Medeiros. Muito bem, então prova que foi uma iniciativa do senhor promover o encontro. A seguinte pergunta: como se conseguiu burlar a imprensa e a polícia do Catete? Afinal, são duas pessoas muito conhecidas. Quando eu expus a ideia do encontro a Café, ele reagiu e disse que estava evitando qualquer encontro com qualquer pessoa que parecesse que ele estava conspirando contra o doutor Getúlio. Mas aí eu disse para ele, presidente, então eu volto e dou essa resposta ao Carlos. Ele então disse, Murilo, não, com o Carlos eu me encontro. E aí ficamos olhando um para o outro à espera do local. Ele disse, meu apartamento não pode porque está muito vigiado, no apartamento do Carlos Lacerda também não, e no seu? Eu disse, olha, presidente, o meu é um apartamento pequeno, eu moro com 2 tios já velhos, não se presta para um encontro tão importante. Foi aí que o próprio Café tomou a iniciativa de sugerir este apartamento número 1510, onde estava hospedado esse amigo comum nosso, Olavo Galvão de Medeiros, então diretor do Banco do Nordeste e grande amigo do Café. Quando aqui chegamos, Um momentinho, o Carlos Lacerda ainda estava com o pé engessado. Exatamente. No dia 11 de agosto, nós chegamos aqui no Hotel Serrador, e o Carlos, amparado no meu ombro, pulando numa perna só, subiu o elevador e eu pedi ao assessorista que teclasse vários andares antes do 15º para despistar. Mas, quando eles estavam reunidos lá dentro, começou a chegar muito jornalista, muito repórter e muito fotógrafo. Respondendo a sua pergunta, eu então chamei o Francisco Serrador para que ele nos ajudasse naquela parada e despistasse aquele jornalista. Certo. E realmente ele fez esse trabalho, nos ajudou muito, tanto que quando o Carlos Lacerda, 2 horas depois, saiu do apartamento, não tinha mais nenhum jornalista esperando por ele. Perfeito. Realmente ele ajudou mesmo. É verdade que aqui ao lado, no outro apartamento, estava hospedado o assessor do presidente Getúlio Vargas, que não soube de nada. É verdade, ele estava hospedado no hotel, chamava-se Rômulo de Almeida, era um assessor econômico muito importante do Lorival Fontes e do presidente Getúlio Vargas, foi o autor da lei da Eletrobras, da lei do BNDES, da lei da Petrobras, mas ele não estava no momento no hotel, ele tinha saído, por isso não tomou conhecimento da reunião. Perfeito, perfeito. Bom, agora o que todos querem saber. Você sabe o que os dois conversaram nesse encontro? Eu sei apenas o seguinte, a conversa durou 2 horas. E ao final, andando numa cadeira de rodas, com perna engessada por causa do tiro que tinha levado uma semana antes na rua Toneleiro. Perfeitamente.
Carlos Lacerda fez para mim um aceno de que tudo tinha sido ok. Exatamente naquele dia, 11 de agosto, Café Filho entrou na conspiração. Foi para o Senado aqui perto e lá fez aquele famoso discurso propondo a renúncia dele e do Getúlio. Perfeitamente. Ok. Bom, novamente, muito obrigado ao jornalista Murilo Melo Filho. Acabamos de falar do quarto 1510 do Hotel Serrador. Edmar Fonseca, especial para o Grande Jornal Falado. Boa noite. Que tal? Ótimo. Foi bom? Foi bom. Os nossos comerciais, por favor. No mês do crediarista é assim. Sua carteira profissional abre na hora seu crédito na Ducal. Tudo em 15 meses para pagar com 100 cruzeiros de entrada e sem fiador. Sim, é só apresentar sua carteira profissional para você comprar tudo para o seu guarda-roupa. Roupas, camisas, calças, sapatos, tudo com 15 meses para pagar. Sem fiador. Com 100 de entrada, sem mais nada. Ducal, Ducal, Ducal. Oi. Tenor. Pera um pouquinho, só vou ver sua corda, peraí. Edmar. Pra você aqui. Tá bom, vai, entendeu? Consigo mais dormir em paz nessa quitanda aqui. Tá bom, eu vou dizer então pro coronel que Vossa Excelência está repousando. Alô? Oi? Oi? Pode falar. Pode falar. Tô? Aham. Tô aqui. Sei. Aham. Espera só um instantinho. Oi. Pode falar. Tá. É possível. Tá bom. Tá. Obrigado. Tá bom. Tá. Tchau. Esse coronel não tem uma notícia boa de vez em quando pra variar, né? Rapaz, as coisas estão azedando lá pro lado do Dr. Getúlio, viu? Não sei onde é que isso vai parar, não. Se o senhor não sabe, quem sou eu pra saber? É verdade. E atenção, muita atenção, senhores ouvintes, para a última notícia da crise. Exército, a Marinha e a Aeronáutica acabam de entrar em rigorosa prontidão em todo o país. Boa noite. Voltamos agora com o segundo bloco da biografia de Getúlio, iniciada ontem. Apesar da agitação dos queremistas pela permanência de Vargas no poder naquele final de 1945, os brasileiros tinham sentido o gosto da democracia e pareciam decididos a não abrir mão da liberdade conquistada. No dia 29 de outubro de 1945, Getúlio seria derrubado por um golpe das Forças Armadas, liderado, entre outros, por alguns de seus velhos camaradas da campanha de 1930, como o general Góes Monteiro. Ao abandonar o Palácio do Catete, em companhia da filha Alzira, Getúlio Vargas deixava para trás, naquela manhã de outubro, 15 anos da história política do Brasil. Mas enganavam-se os que supunham que o gaúcho, já sexagenário, era uma carta fora do baralho. De seu exílio em São Borja, no interior do Rio Grande do Sul, Getúlio apoia a candidatura do general Eurico Dutra à presidência e se lança candidato simultaneamente a deputado federal e senador. Quando são abertas em dezembro, as urnas revelam que Getúlio está mais vivo do que nunca. Com seu apoio, Eurico Dutra recebe mais de 3 milhões de votos, vencendo o brigadeiro Eduardo Gomes, candidato da UDN, com uma vantagem de mais de 50%. E das mesmas urnas, o próprio Getúlio Vargas renascia eleito deputado federal por 9 estados e senador por 2 estados.
O PSD, partido fundado por ele, não só elegera o presidente, como conquistara a maioria no Congresso Constituinte, com 151 cadeiras, seguido pela UDN com 77, pelo PTB, também getulista, com 22, e pelos comunistas com 14 cadeiras. Os números asseguravam que, mesmo fora do catete, Getúlio continuava sendo peça vital da política brasileira. Graças às sucessivas licenças, a velha raposa passa os 4 anos seguintes hibernando nos pampas gaúchos. Quando muitos o imaginavam morto para a vida pública, Getúlio recebe para uma entrevista em sua fazenda, em Itu, no Rio Grande, o jovem jornalista Samuel Weiner, dos Diários Associados. A manchete dos jornais de Assis Chateaubriand, no dia seguinte, seria a senha para o retorno triunfal do velho caudilho ao catete. Sim, eu voltarei, afirmou Vargas. Não como político, mas como líder de massas. Um ano depois da célebre reportagem, as urnas consagravam Getúlio, que pela primeira vez ocuparia a presidência da República pelo voto popular. Candidato pelo PTB, ele venceria as eleições em 18 dos 24 estados brasileiros, impondo mais uma derrota ao brigadeiro tenista Eduardo Gomes. Getúlio, que sobe as escadas do catete no dia 31 de janeiro de 1951, era muito mais parecido com o chefe revolucionário de 30 e nem de longe lembrava o odiado ditador que governara o Brasil com mão de ferro entre 37 e 45. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República, observar as suas leis, promover o bem geral do Brasil, sustentar-lhe a união, a integridade e a independência. Nos primeiros meses de governo, ele cria o CNPq, Conselho Nacional de Pesquisas, aumenta o salário mínimo em 300% e toma aquela que seria vista como a mais polêmica das suas iniciativas como presidente. Envia ao Congresso o projeto de lei que nacionaliza o petróleo brasileiro e cria a Petrobras. A situação política do Brasil, essa em 54, ela já vem desde 30. Aquilo sempre foi uma soma. Veio em 54 e culminou com 64. Doutor Getúlio, no dia em que ele assinou a mensagem da lei da Petrobras, quando ele criou a Petrobras, ele falou para os que estavam ali perto, diz, acabo de assinar a minha deposição do governo. Quem estava perto ouviu isso muito bem. E aquele nacionalismo, doutor Getúlio, incomodava a gente demais, grandes interesses. Né? E ele lutou por isso até o final. Com o passar do tempo, Getúlio vai cravando mais estacas nacionalistas e populistas na sua biografia. Cria o BNDE, o Banco do Nordeste e a Companhia Nacional de Álcalis. Limita a 10% a remessa de lucros de empresas estrangeiras ao exterior. Cria os institutos de aposentadoria e pensões dos trabalhadores. A minha teoria a respeito, inclusive, que ele manobrou para morrer. Você acha que sim? Porque ele voltou em... Ele cutucou a vida de tudo quanto foi jeito. Né? Tomou as medidas mais polêmicas que podia tomar. Cutucou os empresários, cutucou os americanos, cutucou os bancos, cutucou todo mundo. Agrediu. Não é coisa de um homem de 70 anos. Mas a primeira grande tempestade de seu governo ainda estava por começar. Com o decidido apoio de Getúlio, Samuel Weiner lançara em março de 1952 A Última Hora, um jornal ágil, moderno e declaradamente governista. Acusada de receber favores e dinheiro do governo, Última Hora converte-se no alvo de feroz campanha liderada pela Tribuna de Imprensa, o jornal de Carlos Lacerda. O que caracteriza o período foi uma oposição terrível por causa
de um jornal Última Hora, criado por um repórter talentoso, que era Samuel Weiner, e o combate contra esse jornal tomou conta praticamente da classe média e de grande parte da população e de setores políticos da nação. Foi um período de uma campanha desalmada contra o governo de Getúlio, especialmente explorando os empréstimos que tinham sido feitos pelo Banco do Brasil para a Última Hora. A sucessão de ataques culmina com a abertura pelo Congresso de uma CPI para apurar supostos favorecimentos do Banco do Brasil à última hora. Naquele tempo, o Banco do Brasil estava proibido de fazer operações com jornais, com rádio, etc. Então abriu-se essa exceção. Com essa reportagem, e como nós éramos um jornal de oposição ao governo, isso enfraquecia bastante o governo e a opinião pública, então o Carlos Lacerda tomou esta bandeira, menos pelo combate ao jornal, pois ele até a essa época se entendia bem com o Samuel Weiner, tinham sido companheiros em vários jornais, em revistas, etc. Aqui. Mas para mostrar que o governo de Getúlio estava financiando um jornal para defendê-lo, para servir os seus interesses políticos. E só teve maior expressão por duas razões. Primeiro, porque teve a cobertura do Globo. O Roberto Marinho também se sentia atingido na discriminação do Banco do Brasil, abriu a Rádio Globo para Carlos Lacerda. E Chateaubriand, que também se sentia atingido pelos seus jornais, sobretudo o Diário da Noite, que era um dos competidores da Última Hora, abriu a televisão. Então o Carlos ficou contando com a Tribuna, a Rádio Globo e a TV Tupi. Por isso, a campanha contra a Última Hora teve uma grande expressão nacional e o apoio muito grande assim, na opinião pública, determinando a criação de uma comissão de inquérito na Câmara, Comissão Parlamentar de Inquérito, uma CPI. As acusações já não se concentravam no jornal, mas disparavam diretamente contra Getúlio. Esse processo da Última Hora serviu como um estupim da luta contra Getúlio. Mas aí foi se tornando mais séria a oposição ao Getúlio, porque ele principiou a desenvolver no governo a defesa de teses nacionalistas e que contrariavam interesses econômicos poderosos, sobretudo interesses econômicos estrangeiros. Essa oposição foi se avolumando ao ponto de ele ir perdendo o apoio de seus próprios aliados e, o mais sério, o apoio das Forças Armadas. A CPI termina no final de 1953 com a condenação do governo pela realização de transações ilegais com o jornal e de Samuel Weiner, acusado de falsidade ideológica ao tentar provar que era nascido no Brasil e não na Bessarábia, como afirmava a oposição. Embora a Última Hora continuasse circulando normalmente, a campanha tinha feito um estrago de bom tamanho na imagem do governo e de Getúlio. O ano de 1954 começaria para Getúlio Vargas sob o signo da crise política. Externamente, o governo era acuado pelas grandes corporações internacionais, atingidas pelas medidas nacionalistas de Vargas. O ministro do Trabalho, João Goulart, percebeu que só havia um setor da sociedade com o qual o governo poderia contar se a crise se agravasse: os trabalhadores. E foi pensando nisso que, em janeiro, Jango anunciou que iria enviar ao Congresso um projeto aumentando o salário mínimo em 100%. A UDN se colocou em pé de guerra, acusando Goulart de fomentar a luta de classes e a subversão entre os trabalhadores.
Para aquecer ainda mais a temperatura política, circulavam insistentes notícias de que o aumento tinha a oposição também de setores militares. Essas suspeitas se confirmariam no dia 18 de fevereiro, quando os jornais publicaram o chamado Memorial dos Coronéis, subscrito por 39 tenentes-coronéis e 42 coronéis do Exército. Como os nomes dos signatários do memorial estavam em ordem alfabética, a primeira assinatura tornou-se um símbolo do isolamento do presidente. Era a do coronel Amaury Cruel, gaúcho, revolucionário de 30 e velho amigo de Getúlio. Para amansar os leões, Vargas entregou a cabeça de Jango, seu ministro do Trabalho. Com a demissão dele e o engavetamento da proposta de aumento do salário mínimo, a crise parecia contornada. Mas no dia 1º de maio, por ocasião do Dia do Trabalho, o imprevisível Getúlio Vargas faria em Petrópolis um discurso duro e radical. Elogiou Jango, chamando-o de incansável defensor dos trabalhadores, e brandiu uma provocadora proclamação aos pobres: hoje estais com o governo, amanhã sereis governo. Para encerrar a cerimônia com chave de ouro, anunciou que o aumento do salário mínimo seria mesmo de 100%. Foi como se o presidente tentasse apagar o incêndio com um balde de gasolina, extremamente ativa. A oposição recorria a qualquer pretexto para sovar o governo, mas o pior ainda estava para acontecer. Temendo ser vítima de algum tipo de violência, o jornalista Carlos Lacerda passou a andar permanentemente protegido por jovens oficiais da aeronáutica, que se revezavam como seus guarda-costas. Nos primeiros minutos da madrugada de 5 de agosto, Lacerda desembarcou de um carro na porta de seu apartamento na Rua Toneleiro, em Copacabana. O jornalista estava acompanhado de seu filho Sérgio, de 15 anos, e do major aviador Rubens Florentino Vaz. Da escuridão surge um homem armado, disparando contra Lacerda. Um tiro acerta seu pé e 2 balas atingem no peito o major Vaz, que cai desfalecido na calçada. Na fuga, o pistoleiro ainda trocaria tiros com o guarda noturno Salvo Romero, que também sairia ferido do atentado. A caminho do Hospital Miguel Couto, Lacerda viu que o major estava morto. O dia ainda não havia clareado quando Getúlio é informado do crime por seu ministro da Justiça, Tancredo Neves. Vargas reagiu com uma frase intrigante. Bom, depois do episódio da Rua Toneleiros, depois da morte do major Vaz, que naturalmente mudou o clima de todos que trabalhavam com o presidente, inclusive ele. No dia seguinte de manhã, ele disse para Lorival Fontes, que era o chefe, secretário da Casa Civil, ele disse que quem fez isso foi meu maior inimigo. Mas às 5 da manhã, Lacerda já dava entrevista às estações de rádio e aos jornais, responsabilizando o governo pela morte do major Vaz. O brigadeiro Eduardo Gomes dá uma declaração que se transformaria em palavra de ordem da oposição. A nação confia em que este crime não ficará impune. Toneleiro já aí se agravou a situação, porque na realidade o assassinato do major Vaz, Rubens Vaz, provocou uma reação principalmente da aeronáutica e também das Forças Armadas. E a partir daí o clima ficou mais tenso, ficou mais duro. Bem, o Carlos Lacerda era a grande figura da oposição e vinha sistematicamente combatendo o doutor Getúlio. Ele sabia, a impressão que nós temos, ele sabia que o doutor Getúlio era um homem que não estava envolvido não só com a corrupção, como com o atentado. No entretanto, ele não só queria o sacrifício do governo, como do próprio doutor Getúlio. Naquela mesma madrugada, o motorista de táxi Nelson Raimundo de Souza entrega-se à polícia, informando que o assassino fugira em seu carro. Um calafrio toma conta dos policiais que o ouvem.
quando Nelson conta onde é o ponto de parada do seu táxi. Na Rua do Catete, em frente ao Palácio do Governo. Começava a ser desenrolado ali um novelo cuja ponta levaria aos porões da Presidência da República. Termina aqui nosso capítulo de hoje da biografia de Getúlio Vargas. Voltamos amanhã neste mesmo horário com a terceira parte intitulada A República do Galeão.